Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de arquitetura e manutenção de hardware. Nós vamos começar nossas aulas. Hoje eu vou passar um videozinho sobre introdução a microcontroladores para explicar a origem do processador, tá? E eu vou passar esse vídeo, gostaria que vocês prestassem atenção. Ele é um pouquinho grande, porém ele é bem interessantinho, é bem ilustrado, sabe? Eu gostei muito do material aí desse professor Gabriel Vinícius. Eu acho que vai ser útil para nós, para a gente começar essa nossa saga, né? Que é desmistificar essa questão do hardware de um computador, seja ele um desktop, né, um PC normal, ou um notebook, ou até mesmo um smartphone, né? A ideia é a mesma para todos, né, de funcionamento, né, da questão relacionada a processador, memória, dispositivos de entrada e saída, dispositivos de armazenamento, placas gráficas, placas de vídeo, né, no caso, até mesmo essa questão relacionada a conexão, né, adaptadores de rede, etc. Então, eu vou passar esse videozinho, gostaria que vocês prestassem atenção, ele é bem tranquilinho, e à medida que eu for passando, eu vou dar algumas explicações, né, sobre esse conteúdo, e aí, à medida que vocês podem interagir também, né, eu vou só desligar o microfone, mas qualquer momento vocês podem interromper e, professor, eu entendi, não podia explicar melhor e tal. Beleza, Armando, Lincoln, Bernardo, podemos começar? Beleza, pode começar. Pode. Bernardo? Beleza, podemos começar, Bernardo? Beleza. Então tá, como é que foi seu aniversário? Foi tudo bem? Teve, teve bolo, festa? Ah, parabéns. É mesmo? Beleza, então. Então vamos lá. Deixa eu startar aqui. O que é? Vamos lá, começando. Olá a todos, estamos aqui para uma videoaula sobre microcontroladores. Esta videoaula é uma aula apenas introdutória. A propósito, vocês escutaram bem o áudio aí? Ficou bem tranquilo? O que eu reparei estava bem melhor do que uma apresentação normal. Tá tranquilo, né? Tá bem Sim. tranquilo. Então, beleza. Qualquer momento vocês podem parar. É onde nós vamos aprender, afinal de contas, o que é um microcontrolador, onde ele é utilizado e como ele funciona assim, em linhas gerais, nada muito específico, nada muito detalhado, nada aprofundado. Então, esta é uma videoaula produzida por mim, Gabriel, que tem o site www.gvensino.com.br. Se você não conhece o site, convido para fazer uma visita e conferir todos os nossos cursos e materiais lá disponíveis. Microcontroladores antes. Como era feito antes do surgimento dos microcontroladores? Nós tínhamos processamento de sinais e de informação feitos de forma eletromecânica, ou seja, envolvia eletricidade, mas também envolvia a mecânica, envolvia partes móveis. Um exemplo típico que costumo dar para os meus alunos é essa calculadora Busicom HL21. Era uma calculadora, isso mesmo, fabricada ali nos anos 1960, e, como vocês podem ver, ela parece uma máquina de escrever. E realmente ela tem partes móveis, ela tem motores internos que se mexem, tem alavancas que você deve utilizar para movimentar partes giratórias, e com isso você coloca os números na calculadora e então ela faz o processamento e os cálculos que você deseja. Eu vou mostrar agora um vídeo para vocês dessa calculadora, onde é feita uma conta de divisão. Primeiro, o usuário coloca um número, depois outro número, e aí ela começa a fazer toda a conta de divisão sozinha, né? Utilizando aí
as partes móveis dela. Então vamos ver o vídeo porque é muito interessante. Esse é o primeiro número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora será colocado o segundo número. Um, 2, 3, 4. E então ele vai dividir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por 1, 2, 3, 4. E aí a máquina começou a calcular. Percebam que o processo é todo eletromecânico, ou seja, envolve partes móveis, envolve motores e também envolve a parte de eletricidade. E aí está então, ela calculando. E terminou o cálculo. O resultado deu 100.046 aqui do lado esquerdo e o resto 25. Se vocês fizerem na calculadora de vocês, vai ver que vai dar exatamente esse resultado. Galerinha, olha como é que era uma calculadora na década de 60, né? Que é essa Busicon aí, ó, HL21. Ela é um componente eletromecânico que realizava essas operações de divisão, multiplicação, etc, né? Um computador, uma das coisas que ele faz é cálculos. Dentro do CPU, você tem lá um chip, e esse chip ele é responsável por fazer operações lógicas e aritméticas. Por exemplo, somar números, subtrair, e também as operações lógicas, né? Por exemplo, você tem dois sinais, e você tem uma porta AND, que é uma porta de I, né? AND significa I. Então, quando uma coisa é verdadeira e a outra coisa é verdadeira, ambas são verdadeiras, né? Então, o computador também tem um processamento interno que ele permite fazer essa operação AND e a operação OR, né? Quando você tem alguma coisa verdadeira ou falsa, o resultado é verdadeiro, né? Porque você está usando o operador OR. E quando você tem alguma coisa verdadeira e falsa, aí o resultado é falso, porque não tem como você ter aí nessa situação o resultado vai dar falso, né? Porque todo para ser verdadeiro, ambas têm que ser verdadeiras, né? Então essa tabela verdade, tabela lógica, então dentro do processador de um computador você tem essa operação, né? Vamos continuar o vídeo aqui. Walter, seja bem-vindo. Nós estamos vendo um vídeo aqui a respeito da história do processamento, né, dos componentes eletrônicos. Era assim que era feito e que era comercializado, pessoal, as calculadoras nos anos 60. Então, continuando aí nossa saga pela história dos microcontroladores, antes dos microcontroladores, mas já depois ali da descoberta do transistor, da invenção, melhor dizendo, do transistor e dos circuitos integrados, nós tínhamos circuitos integrados especializados, aqueles CIs, os chips, que tinham funções especializadas, tinham funções específicas. Aqui, por exemplo, tem uma porta lógica. Quem não sabe o que é porta lógica, nós temos o nosso curso de eletrônica digital. É uma porta OR, também aí o modelo 7432, onde
nós podemos ver que cada pino dessa porta lógica tem uma função diferente. Veja aí em verde os pinos de entrada, em vermelho os pinos por onde a informação sai. Se nós dermos um zoom aí, nós sabemos que a porta lógica ou ela funciona. Se você joga 0 e 0, sai 0. Se você jogar 0 e 1, sai 1. Se você jogar 1 e 0, sai 1. E se você jogar 1 e 1, também sai 1. Então, sempre que uma das entradas for 1, a saída será 1. Ou seja, os pinos deste CI têm funções específicas. Eu não consigo alterar as funções desses pinos e nem fazer com que este circuito integrado funcione de forma diferente. Ele tem uma forma de funcionar que você não pode alterar. Ele é fabricado para funcionar daquele jeito e sempre vai funcionar daquela maneira. Esse exemplo que ele deu aí, ele é bem simplesinho. É de um CI, né, um circuito integrado, que o que ele faz? Ele tem aí as entradas e tem as saídas, certo? Essas entradas e saídas, elas são especializadas. Para esse circuito aí, toda vez que você colocar um par de entrada, ele vai ter uma saída, sabe? Então, aqui, ó, eu estou aqui, né? Ele tem aqui, ó, um par de entrada, ele vai ter uma saída. Para esse caso aqui é a mesma coisa, para esse caso aqui é a mesma coisa, e para esse caso aqui é a mesma coisa. Esse circuito faz isso. Tem aplicação prática? Não, não tem, né? Mas esse circuito, ele tem a função de fazer isso. Se você põe 0 e 0, a saída é 0, em todas. Se você põe 0 e 1, a saída é 1 em todas, e assim por diante. Essa é a lógica por trás desse CI que ele utilizou como exemplo aí. Ele faz exatamente isso, é um CI que faz essa operação, né, que é a operação aí lógica, né? Então, se dá 1 volt, você dá 5 volts aqui, 5 volts aqui, ele vai sair 5 volts. Você dá 5 volts aqui e dá 0 volts aqui, ele sai 5 volts, né? Nesse exemplo que eu estou colocando para vocês, eu estou dando um exemplo em que o 1 significa 5 volts e o 0 significa 0 volts. Ficou claro essa questão aí, a respeito desse CI? Sim, senhor. Sim. Tranquilo? Posso continuar? Pode, professor. É isso que ele está querendo dizer aí, nessa lógica. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Em 1971, as coisas começaram a mudar. Surgiu o Intel i4004, que foi o primeiro microprocessador. Olha aí uma foto dele, fabricado já pela Intel. Na época, a Intel era uma empresa pequena, de fundo de garagem. E a grande característica dele é que os microprocessadores, eles são chips programáveis. Ao contrário da porta lógica que nós acabamos de ver, cujos pinos e cuja função é uma só, os microprocessadores são chips programáveis. Eles não vêm de fábrica com uma função específica. Você consegue programar qual é a função que esse circuito integrado terá. Só que o microprocessador, ele precisava, além dele próprio, né, ele precisava também de uma memória RAM externa, ou seja, um outro chip para ser o papel de memória RAM. Precisava também de uma memória ROM externa, memória ROM. Para quem não sabe a diferença desses dois tipos de memória, a memória RAM ela é uma memória de alta velocidade que armazena dados temporários, dados que eu estou usando ali no momento para fazer uma conta, para fazer um processamento, mas que depois que eu tiver o resultado dessa conta, o resultado desse processamento, eu posso descartar essa informação. Já a memória ROM, ela é uma memória normalmente mais lenta do que a memória ROM, do que a memória RAM, desculpa, e a memória ROM ela serve para armazenar dados
que são fixos, dados que não são temporários, dados que devem ficar armazenados no sistema para serem utilizados depois. Normalmente as memórias RAM, elas armazenam os dados enquanto elas estão energizadas. A hora que eu tiro a energia, se perde os dados. Já a memória ROM, não. Ela mantém os dados mesmo quando eu desligo, mesmo quando eu tiro a energia do circuito. Ou seja, os dados eles ficam lá até eu apagá-los. E por fim, além da memória RAM e da memória ROM, o microprocessador i4004 precisava de um registrador de deslocamento, que é mais um CI, mais um chip, que tinha a função de I/O, de entradas e saídas. Ou seja, esta conexão dos microprocessadores do i4004 com o CI de memória RAM, de memória ROM e registrador de deslocamento era feita através de uma placa-mãe. A placa-mãe interligava todos esses dispositivos e até hoje é assim no caso dos computadores. Essa arquitetura do Intel i4004 ela foi fabricada para uso nas calculadoras justamente da Busicom, que eu mostrei no início deste vídeo. Foi o primeiro chip totalmente programável. Você fazia uma programação e colocava nele, e ele obedecia aquela programação. Ele já não vinha, como antes, com uma função de fábrica pré-definida. Você programava o que você queria que ele fizesse. Ele possui o Intel 4004, o microprocessador, 2.300 transistores internos em uma única placa de silício. O foco do microprocessador é na velocidade de processamento. No caso do i4004, fazia até 1.200 cálculos por segundo e rodava a 740 kHz. Esta era a frequência com que este microprocessador trabalhava. Percebam que nos dias de hoje há muitas diferenças. Vamos falar disso já já. Além disso, o microprocessador ele precisa de outros chips, outros circuitos integrados, como memória RAM e memória ROM, e tudo isso interligado por uma placa, chamada de placa-mãe. A evolução do micro há muitas diferenças. Vamos falar disso já já. Integrados, como memória RAM. Galerinha, essa figura aí, ela representa, olha, ela é da década de 70, né? Então, esse processador, de acordo com o Gabriel aí, né? Ele foi o primeiro microprocessador a ser produzido pela Intel, né? E comercializado, né? Isso é muito importante, né? Isso aí, porque é a origem do primeiro processador, né? Que você tem em um computador. Isso foi, então, se você colocar que nós estamos em 2021, então 81, 91, 2001, 2010 e 2021. Então, são 50 anos que isso aconteceu, né? Essa é a evolução toda da nossa história, né? Se eu for pensar, esse é o primeiro microprocessador. Quando fala microprocessador, você se entende como sendo processador, é a mesma coisa, tá? Porque na época não existiam transistores. Aí criaram os transistores e os transistores, eles eram muito pequenininhos. E aí veio os microprocessadores, porque eram chips pequenos, cabia tranquilamente na palma da mão e que tinha e fazia todo esse processamento, todo esse cálculo, né, na velocidade apresentada. Então, por isso que chamava microprocessador, por causa disso.
Aí depois o que aconteceu? Microprocessador se tornou, né, processador, apenas processador. Então, quando falar microprocessador e processador, é a mesma coisa para o nosso contexto de hoje. Tem uma característica interessante aí, que é o número de cálculos que ele fazia. Ele fazia 1.200 cálculos por segundo, né? E rodava, ele usou a palavra rodava, mas ele executava num clock de 740 kHz, né? E eu vou explicar depois o que seria esse clock, o que é um clock, para vocês entenderem esse contexto, tá? Mas, em linhas gerais, é a velocidade que ele faz essas operações, né? E ele também precisava de outros chips, a RAM, a ROM, e esse chip que ele chamou de registrador de deslocamento, né? Que seria o chip para entrada e saída de dados, né? Ele tinha aqui um chip específico para essa questão de entrada e saída de dados. Então, é isso. Assim, em linhas gerais, essa que é a ideia de um computador. Ele desenhou aqui os barramentos, porque esses componentes conversavam, né, entre si. Eles conversavam entre si. Então, você tinha que ter aqui uma placa-mãe em que esses CIs, eles eram integrados, né, pela placa-mãe. E é isso. Hoje, todo equipamento que tem eletrônica, que a gente fala eletroeletrônico, né? Uma geladeira, uma máquina de lavar, um computador, uma televisão, ela segue esse modelo, sabe? Às vezes o que muda é o chip aqui, ó. O chip, às vezes, ele é programável, né? Ou seja, você pode criar um programa, deixar esse programa na RAM, e esse programa usa os recursos do processador para fazer uma determinada tarefa, né? E tem chips que são especializados, em que você não consegue programá-lo, ele simplesmente fica lá e funciona de acordo com uma lógica específica. Quando a gente fala de chips que controlam máquinas de lavar, geladeiras antigas, televisões antigas, a gente está falando de chips especializados que não são programáveis. Quando a gente fala de chip que você tem lá uma TV, uma Smart TV, você tem um relógio Smart, aí nós estamos falando de chips programáveis, tá? Então, tem situação, tem cenários em que você tem programação. Tem cenários que você não tem programação. Por exemplo, a urna eletrônica. A urna eletrônica, o chip dela é programável, porque ela roda Linux internamente, uma versão do Linux leve. Então, a urna eletrônica trabalha com chips microprocessadores, né, programáveis. Já uma máquina de lavar antiga, você não pode programá-la, né? Ela não permite você programá-la, então acaba usando chips a gente fala chips especializados, né? CIs especializados. Continuando. RAM e memória ROM, e tudo isso interligado por uma placa, chamada de placa-mãe. A evolução do microprocessador hoje. Hoje eles são usados em vários equipamentos, em especiais os computadores, os PCs,
possuem mais de 500 milhões de transistores internos. Comparem lá com o Intel i4004, que possui apenas pouco mais de 2.000 transistores internos. O foco dos microprocessadores continua sendo a velocidade de processamento, sendo que hoje eles fazem até centenas de milhões de cálculos por segundo e rodam a frequências acima de 2 GHz. Comparem lá com o i4004, que rodava 740 kHz. É uma diferença enorme. E o custo dos microprocessadores hoje é acima de R$400, varia muito, mas não é barato. E os microcontroladores? Até agora falamos dos microprocessadores, vamos falar um pouquinho dos microcontroladores. Eles são um computador em um só chip. Ou seja, vejam só, aqui nós temos esta figura do microprocessador, e tudo isso foi colocado dentro de um só chip. Então, o microprocessador, as memórias RAM, memória ROM, registrador de deslocamento, tudo isso foi unificado e colocado em um único CI, em um único chip. E aí nós temos o microcontrolador. Ou seja, ele tem o processador, que é a CPU, as memórias e o gerenciamento de entradas e saídas, I/O, input, output, tudo integrado em um só chip. Os microcontroladores também podem ter vários outros periféricos no mesmo chip. Vejam só, conversor analógico digital, timers, os temporizadores, comparadores de tensão, PWM, que é modulação por largura de pulso, comunicação serial, USB, Ethernet, I2C, SPI, etc. Protocolos de comunicação para você interligar o microcontrolador com outros dispositivos, tudo isso já pode ter sido implementado dentro dele. Real Time Clock, que é o RTC, que é o relógio que mantém o microcontrolador sabendo que dia que é, que horário que é, etc. Então, vejam que o microcontrolador ele é diferente do microprocessador no sentido de que o microprocessador ele possui uma CPU, ou seja, ele mesmo, que processa dados em altíssima velocidade, e esse é o foco do microprocessador. E, além disso, os outros periféricos são todos externos, memórias e outros periféricos, outros circuitos são externos. Por quê? Para privilegiar a velocidade, né? O foco do microprocessador realmente é a velocidade. Já o microcontrolador, o foco dele não é tanto a velocidade. Ele é chamado de computador em um só chip, porque em um único chip, em um único circuito integrado, são colocados todos ali os elementos que teria no microprocessador, só que não sei só. As memórias, os I/Os e vários outros recursos em um só chip. Isso traz economia de espaço. Em contrapartida, os microcontroladores não têm a mesma velocidade, o mesmo foco em velocidade dos microprocessadores. Uma outra diferença é o custo dos microcontroladores, que são muito mais baratos que os microprocessadores, entre R$4 e R$30. Claro que isso varia, existem modelos que custam mais que R$30 e alguns até que custam menos que R$4. Os microcontroladores são sinônimos de eletrônica embarcada, ou seja, aquela eletrônica que está dentro de outros equipamentos, por exemplo, dentro de TVs e monitores, dentro de aparelhos de DVD e rádio, telefones sem fio e celulares, centrais de alarme, relógios, forno de micro-ondas, geladeiras ou refrigeradores, automóveis, estabilizadores e no-breaks, mouses, teclados e controles remotos, brinquedos, relógios de pulsos e leitores biométricos, leitores de cartão de crédito e código de barras, equipamentos médicos, etc, etc, etc. Então, quando a gente fala de eletrônica embarcada, é a eletrônica que está embarcada, que está dentro de outros equipamentos, como estes que nós listamos. E, no caso da eletrônica embarcada, quem é o carro-chefe são os microcontroladores.
Ou seja, agora mesmo você está cercado de microcontroladores, muito mais do que de microprocessadores, provavelmente. Por fim, como eu já tinha dito, o foco dos microcontroladores é diferente dos microprocessadores. Os microcontroladores são mais baratos, são mais lentos, operam na casa dos kHz ou MHz de frequência, consomem menos energia que os microprocessadores. Esse item de consumir menos energia é ótimo porque, como os microcontroladores são embarcados dentro de equipamentos, muitas vezes esses equipamentos trabalham com bateria, e aí a bateria tem que durar mais tempo. Logo, se eles economizam energia, eles são melhores para serem utilizados em equipamentos que usam pilhas e baterias. Possuem muitos recursos internos, então os microcontroladores eles já têm, como nós vimos, vários recursos internos que você pode usar, o que propicia placas e circuitos menores e mais simples. Temos aí uma lista dos principais fabricantes de microcontroladores, é bom a gente pelo menos ouvir falar deles. Temos a Microchip e a Atmel, que são, pelo menos aqui no Brasil, as mais populares. A Microchip fabrica os microcontroladores PIC, a Atmel fabrica o Atmega, e também o mesmo Atmega é o microcontrolador utilizado na plataforma Arduino, que vocês já devem ter ouvido falar. Temos também a Texas Instruments e a Freescale, que são também relativamente bem conhecidas aqui no Brasil, não tanto quanto as duas primeiras, mas também são fabricantes de microcontroladores bem conceituados. Temos esses outros aqui, a Zilog, a Holtec, a Philips e a ST, que eu coloquei numa categoria abaixo dos 4 primeiros, porque são mais difíceis de serem encontrados, pelo menos aqui no Brasil, falando da nossa realidade brasileira, mas também são importantes aí nesse mundo dos microcontroladores. Então, este é o fim desta aula introdutória sobre o que é o microcontrolador. Então, galerinha, é isso, assim, eu quis, com esse vídeo, dar uma visão do que é um microprocessador e o que é um microcontrolador. Isso é importante a gente distinguir isso, né? A gente hoje coloca, né, como se tudo é computador, né? A gente fala de forma generalizada como sendo tudo computador. É claro que a ideia é a mesma, né? Você tem ali o processador, só que num você tem os dispositivos em separado. O que você ganha com isso, em ter os dispositivos separados? Qual que é a grande vantagem? Ele citou isso na apresentação dele. Alguém pode falar? Alguém entendeu, pescou isso aí? Você acaba tendo mais poder de processamento, né? Você tem um chip especializado que ali todo ele está focado para realizar processamento, né? No caso do processador i404, que foi o exemplo que ele citou, né? E aí você tem a RAM que está preocupada com outra coisa, com armazenamento de dados. Você tem a ROM, que é uma RAM persistente, que não perde os dados. E você tem o I/O separado. Então, você consegue ter performance melhor em cada um desses CIs, em cada um desses circuitos integrados. Então, os processadores são fazem parte dos microcontroladores, porém, eles têm uma performance melhor, eles funcionam num clock melhor, sabe? Por exemplo, ele falou ali,
os microcontroladores, eles funcionam na casa de kilohertz e megahertz. Já os processadores, eles funcionam na casa de gigahertz, né? Então, eles são mais o clock, a velocidade de processamento é maior. Então, por exemplo, um processador, se ele processa mais rápido, acaba que ele produz mais efeito Joule, né? Que é essa questão de aquecimento. Então, você precisa de ter, muitas vezes, um resfriamento de um processador, né? Então, ele trabalha num clock e o poder de processamento dele é muito maior, ele faz muito mais cálculos, ele faz muito mais operações. Então, o microcontrolador junta tudo, mas o poder de processamento é menor. O processador, em separado, ele tem um poder de processamento maior, ele faz mais cálculos, ele faz mais operações. E, gente, o que um computador faz, basicamente, são operações lógicas e operações aritméticas. A gente já viu isso na programação, né? Quando eu coloco um for lá e somo valores e calculo a média. É aquilo que o computador faz o tempo todo, né? É isso que o computador faz, ele faz esses cálculos, essas operações, né? Então, essa que é a ideia e a diferença para microcontroladores. É importante destacar essa diferença. E também tem essa questão de poder de processamento e cálculos, né? Você funciona num clock maior, você também funciona você faz mais cálculos, né? Além de funcionar, você tem um poder de processamento maior. Isso é que é um computador, né? Essa que é a ideia. Você vai ter equipamentos que você tem processadores com placa-mãe, etc. E em situações que você vai ter microcontroladores, que é o suficiente, né? Que já estão programados, que já fazem parte, já tem uma tarefa específica. Em algumas situações, os microcontroladores, eles não estão programados, né? Eles não são especializados. Você tem que adicionar uma programação neles, que é o caso, por exemplo, do Arduino, que é um microcontrolador que você pode adicionar programação nele, ele aceita essa programação, né? Então, é isso que eu queria passar para vocês aqui, essa introdução do que é um processador. Gostei desse videozinho aí. O que vocês acharam? Bem explicativo. Tranquilo. Bela didática. Tranquilo. Isso mesmo, Samuel. Eu ia falar a mesma coisa, Samuel. Beleza, Lincoln. É isso mesmo. Ele dá essa visão aí de como que as coisas funcionam mesmo, né? Deixa eu só compartilhar uma tela aqui com vocês. Mostrar um caso específico aqui. Esse outro videozinho é bem curtinho, tá? Que ele faz parte da história dos computadores. Deixa eu só compartilhar para vocês. Vou alterar aqui, ó, o compartilhamento. Deixa eu compartilhar uma outra tela, que é a história dos computadores. Vocês estão visualizando aí? Sim, senhor. Sim. Sim. Ele é bem pequenininho aqui. Ele está em inglês, mas não vai ser problema para nós. Eu vou tentar ajudar aqui na tradução. Ó,
César, o senhor me escuta? Ah, desculpa, pessoal, eu tava falando. Vocês não escutaram nada, né? Não. Não. A gente por um minuto achou que o senhor tinha caído. Eu já tava com essa Eu ideia que achei que tava todo falando mundo tinha mutado. caído também. Tenho que pegar a manha aqui desse microfone mesmo. Então vamos lá, ó. Eu parei em 1939 aqui, que a primeira máquina, o primeiro computador que foi criado foi por um cara chamado Alan Turing, né? E o objetivo desse primeiro computador era você você tentar descriptografar, né, mensagens nazistas, né, enviadas na guerra, né, na guerra, no caso da Inglaterra e Estados Unidos contra a Alemanha, né, basicamente para isso que foi criado esse primeiro computador, né, realizar, né, essa criptografia, né, das mensagens que eram enviadas. Era para isso que o computador funcionava. Vamos continuar aqui. Aí você tem o ENIAC, que ele foi o primeiro computador. Aí nós não estamos falando mais de microprocessador. Nós estamos falando de processador normal, né? Aí ele utilizava essas válvulas, né? E ele foi utilizado basicamente, né, para calcular rotas, né, de ataques de mísseis, né? Então, a principal utilidade dele foi exatamente essa, de ser usado para isso, né? Você precisava de fazer cálculos matemáticos, né, para calcular a trajetória de mísseis, né? E aí eles criaram esse computador chamado ENIAC, o primeiro computador em 1946, né? Essa que era a ideia. Você já tinha ouvido falar desse computador aí? Sim, senhor. Então você teve Se a eu não me máquina. engano, para ligar ele gastava tanta energia que dava um apagão. Exatamente. Aí, ó, aqui fala, né? Ele ocupou o espaço de uma sala grande, né? E sua tarefa foi calcular essa tabela, né? De, 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 de ataques, né? De mísseis, né? Esse foi o objetivo dele, né? Fazer esses cálculos da onde que os mísseis iam cair sem desperdiçar mísseis, né? Deixa eu só mostrar essa tabela aí deixa eu compartilhar uma tela aqui. Essa tabela da onde que os tiros iam ser dados, né? Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só copiar. Deixa eu compartilhar outra tela aqui. É bem interessante essa história aí. Deixa eu só. Depois a gente volta para essa tela. Aqui, ó. Artillery Firing Tables, né? Eu acho que nós não vamos conseguir entender isso, não, mas basicamente aqui é para fazer
esses cálculos aqui, né? Por exemplo, ângulo de alguma coisa, calcular o ângulo, né? Aí, se você quer chegar a tantos, ao alcance, né, de tantos metros, você tinha que fazer cálculos e você tinha que criar essas tabelas, né? Eu imagino que seja isso, né? Por exemplo, aqui, ó, tá escrito aqui, ó, range, né? Nesse cara aqui. Aqui não está falando se é em metros, mas eu imagino 500 metros, 1.000 metros, né? Aqui deve ser alguma coisa relacionada à elevação. Aí aqui tem alguma coisa relacionada a erros de probabilidade. Aqui tem alguma coisa relacionada ao ângulo de queda, né? Esse fall aí é queda. Aí aqui tem um outro que eu não sei traduzir isso aqui, coach, né? Cot, angle of fall, que eu não sei o que que é. Realmente precisava de um computador para fazer uns cálculos desses. Exatamente. E aí você tinha que, aí você tinha várias medidas, né? Que você tinha que fazer esses cálculos aqui. Mas vamos ver aqui algumas outras tabelas aqui. Às vezes tem alguma tabela que tenha. Vamos ver essa aqui. Aí, ó, vocês estão visualizando aí? Sim. 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 Aqui, ó. Olha para que o NA que era utilizado. Que show isso aqui. Você tinha aqui, ó, o range é o alcance. E aqui é em jardas, né? Alguém sabe o que é uma jarda? É uma das milhas imperiais lá que eles É uma usam nos medida Estados de Unidos e na comprimento. Inglaterra, mas eu não sei quanto é que é, não. Uma jarda? Eu acho que uma Acho que é jarda aquela distância do braço. tem. Eu acho que tem alguma coisa aí Eu acho que nem chega a relacionada. 1 metro, não. Uma jarda. Eu acho que é aquela distância do ombro ao braço, algo assim. É uma das medidas que eles usam nos Estados Unidos. É essas medidas incertas que eles usam. Eu acho que uma jarda é que é do polegar do rei até o nariz dele. Eu acho que é isso aí. Então, isso podia variar. Se o rei for pequenininho, né? Uma jarda era menor. Essas milhas imperiais que eles usam O nos Estados leão. Unidos, na Inglaterra, não tem nenhum sentido. É totalmente horrível. Ele equivale a 3 pés, que é 91,44 centímetros. Não chega a 1 metro, igual o Lincoln falou, né? Aí, ó, você tem aqui a quantidade, né? Por exemplo, 1.000 jardas, 1.500 jardas, 3.000, e aí você vai, ó, até 6.000 jardas, né? Aí você tem aqui, ó, angle of departure, então é um ângulo de partida, né? Aí você é engraçado que tem aqui esse aqui, eu não sei entender isso não, porque tem aqui uma bolinha, né, que é graus, e tem um vírgula que eu não entendi essa vírgula. Vocês entenderam? Deve ser tipo assim, os centésimos, né, os décimos, não é isso? Tipo aqui, ó, 0 graus, aqui 1 grau, 2 graus, 3 graus, tá vendo? Eu acho que é isso aqui. Então, ó, 0 graus é isso aqui, né? E aqui é os centésimos, né? Então, eu imagino que seja alguma coisa disso. Aí aqui agora você tem a mesma, só que agora eu imagino que isso aqui é milhas, né? Se você quer atingir 1,7 milhas, 21 milhas, mils deve ser milhas, né? E aqui o ângulo de elevação. Não, não sei se esse Mills aqui, eu não sei o que que é esse Mills, não. Pera aí, deixa eu ver o que que é Mills.
Tem como transformar mil para metros. Estou vendo aqui. Deixa eu ver o que pode ser. Não, não sei o que é, não. Aqui está falando que mils é polegadas, eu acho. É polegadas, mils. Deve ser um termo bem antigo, né? Que tem a ver que polegada não é mils, mas eu acho que é mais ou menos isso, porque estou vendo aqui que está dando 2,0, mil está dando 0,0254 metros e uma polegada é 2,54 centímetros, então tem a ver, né? Aí, ó, aqui tem, ó, aí só mais um pouquinho aqui, para a gente não ficar chato aqui. Aí aqui eu não entendi, não. 1 minuto em jardas de alcance. Aí eu não sei o que é isso. Deve ser alguma coisa relacionada à velocidade, né? Não sei. Aqui é a mesma coisa, 1 polegada em jardas de alcance. Aí eu não sei qual que é. E tem outras medidas aqui, ó. Aí tem ângulo de caída, tempo de voo. Olha que interessante. Professor, eu acho que sua tela bugou, eu acho. Vocês não estão vendo, não? Estamos vendo, mas tá travado em uma tela. Não, na verdade é porque eu só estou mexendo com o mouse, sabe? Ah, não, então ok, então tá Você certo. ainda tá naquela imagem daquela tabelinha com os graus e tudo. Eu só estou mostrando para que o NA era utilizado, para calcular essa tabela aqui, essa tabela vamos dizer, ele chamou aqui de tiros de artilharia, né? A tradução aqui não está tão boa, mas basicamente seria isso, né? Você tem essa tabela aqui uma tabela, deixa eu só colocar aqui só para a gente fazer a tradução aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Na verdade, é uma tabela de tiro de artilharia. É isso, né? Não é mesa, a tradução não é mesa. Que no caso é tabela, né? Então é isso. Ele calculava tudo para poder, né, atingir o adversário, fazer os cálculos necessários. Então, o ENIAC, retomando aqui a apresentação, né? Deixa eu apresentar de novo aqui. O ENIAC, ele fazia isso, né? Essa que era a função dele, né? Galerinha,
Assim tá incomodando, ó, nessa altura tá incomodando? Tá Seria tendo legal abaixar um pouquinho. dificuldade? Hein, Lincoln? Eu acho que tá bom, professor. Por mim, tá bom. Ah, já sei, eu vou fazer o seguinte, eu vou escutar, eu vou pegar um fonezinho de ouvido aqui, peraí, só um minuto. É porque senão toda hora tem que ficar indo e voltando, esse tempo é um saco. Vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeitamente. Sim. Samuel, tá me ouvindo? Perfeitamente. Beleza, não é porque deixa o meu microfone aberto aqui, mas é porque eu coloquei um áudio, que aí não tá saindo, aqui agora tá saindo no meu ouvido, e aí eu posso deixar o microfone aberto, e aí fica mais fácil para mim aqui para explicar, mas vamos lá, ó. Então aqui ele terminou o ENIAC, certo? Certo, galera? Vocês viram a gente viu até o ENIAC, né? Beleza? Certo. Aí, ó, ele tá falando a respeito do modem, né? Esse modem, ele também foi usado pelo Exército, né? E ele transferia, ele tinha essa velocidade, né? Porque o modem, o que ele faz é isso. O que que é um modem? Modem é igual o roteador que você tem, sabe? E a velocidade dele era essa aí, ó, 75 bits por segundo. Era o que ele conseguia transmitir, né? E bit a gente sabe que é informação, né? São dados, né? Então, os modems mais antigos, né? Eles foram usados pela Força Aérea Americana na década de 50, né? E depois, na década de 60, né? Como aí já de forma comercial, né? Para você transmitir dados, né? É daí é que vem como que fala, a transmissão de dados, né? Então, o modem, ele é um primeiro equipamento de transmissão de dados, né? Aqui ele já está falando do primeiro dispositivo de disco rígido, né? Foi a IBM que projetou, né, construiu, e ele custava 10 mil dólares, né? E por cada megabyte, né? Megabyte. Então, ele armazenava muito pouca informação, um custo muito caro, né? Ele colocou aqui que esse DRAMAC, ele tinha essa capacidade aí de 5 megabytes, e foi o maior, e ele era do tamanho de 2 refrigeradores, né? Ele é tão grande quanto 2 refrigeradores. Aí essa linguagem de programação aí, ela foi a primeira linguagem usada. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês. Como é que eu faço? Eu também estou querendo demais, né? Eu quero ver se vai ficar boa a qualidade na hora que eu compartilhar a minha tela inteira. Eu imagino que não. Vamos lá.
Ó, eu vou fazer um teste aqui e vou reproduzir o som e quero ver se vocês vão escutar bem. De boa? A Nem gente nem saiu o áudio. escutou. Não saiu o áudio? Não. Não. Ah, entendi. Então não deu certo. Então vamos lá, deixa eu testar aqui para a apresentação. Vou apresentar de novo. Apresentar uma janela. Isso. Vamos lá. Começando. Estão ouvindo? Viram alguma Não. coisa? Também não. Deixa o vídeo correr solto um pouquinho. Nada. Não. Né? Então é só naquele cenário de eu compartilhar uma janela específica. Então eu queria mostrar para vocês aqui, vai ter que ser assim. Vamos lá. E agora, estão ouvindo? Agora sim. Perfeitamente. Isso aí, beleza. Chegou na tela que eu queria. Fortran, né? Ela foi a primeira linguagem de programação, que ela já era uma linguagem que usava inglês ao invés desse números não inteligíveis, né? O objetivo, ela tinha uma biblioteca nessa suíte aqui é um conjunto de código, né, para realizar cálculos, né, computação numérica que ele colocou aqui, cálculos, computação científica. Aí só compartilhar uma outra tela para mostrar um pequeno programa em Fortran para vocês. Vocês vão ver que os computadores dessa época, né, de 1957, executavam o tipo de programa que esses computadores processavam, né, que eles executavam. Deixa eu colocar aqui. Então, ó, qual que era o programa que eles executavam? Vou dar um exemplo aqui, ó. Fortran Hello World aqui, primeiro programinha. Aí, beleza? Aqui, ó. Era assim, ó. Esse aqui era a codificação, né, de um programa em Fortran. Deixa eu colocar aqui, ó. Fortran Example Code. Deixa eu pegar aqui um exemplo mais simples. Deixa eu ver se tem aqui. Entendi. Deixa eu ver aqui. Não, deixa, está complexo também, mas vamos lá. Fortran Simple Code. Ver se tem aqui alguma coisa. Tem. Aqui, ó. Esse código aqui. Beleza. Agora já copiei o código. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui um compilador Fortran. Fortran Compiler. Fortran Web Compiler. Oh, mas estou escrevendo errado. Mas o bom de pesquisar no Google é que você pode escrever errado que ele entende. Pior que é mesmo. Ah, esse aqui é em Fortran. Deixa eu ver se ele é aqui, ó. Online Fortran Compile. Né? Deixa eu executar aqui. Ah, beleza. Aí aqui
Deixa eu colar aquele meu código. Aqui, ó. Isso aqui é comentário, né? Aí eu crio aqui três variáveis, ó, bem tranquilo. A, B e C, elas são do tipo real. A recebe 12, B não tem ponto e vírgula, B recebe 15, tá vendo aí? O result é o resultado de A mais B, e aqui ele faz a soma. Vamos ver se ele vai executar. Olha que doido! Esse aqui era o programador nessa época, ele trabalhava só com Fortran. Isso que eu quero mostrar para vocês, né? Eu posso programar, não, eu quero somar aqui, né? 10 mais 15, né? Por exemplo, vamos colocar aqui 2, um valor diferente ali. Executei. Aí, ó, 12. Era assim que era feito um programa em Fortran, né? Então, bem de boa aqui. Deixa eu pegar um programa mais complexo aqui, ó. Fortran example. Deixa eu sair aqui. Aqui, ó, aqui. Esse programa aqui já é um programa. Vamos ver aqui se ele aceita esse programa. Deixa eu voltar. Já é um programa mais complexo, né? Ele chama Euclid. Vou rodar ele aqui, ver se ele vai compilar. Ó, ele imprimiu A. Então, A vai valer. Ele vai ler um valor para A. Vou colocar 10. B. Vou colocar 20. Aí ele coloca aqui. O que é GCD? Hein? Ah, deve ser alguma coisa, máximo divisor comum, não é isso? Sim. Deve ser alguma coisa assim, Common Divisor, né? Esse C, ó, GCD, o que é GCD? Deixa eu só ver aqui. GCD Math. GCD é the greatest, é o máximo divisor comum, tá? The greatest common divisor, nós estávamos certo. Então, o máximo divisor comum, né, é o de 10 e 20 aí aqui a função, né, essa função aqui, ó, ela faz o cálculo. Como é que ela faz esse cálculo? É bem simples, ó. NA chega a 10, NB chega a 20. Aí, ele cria uma variável aqui, IA, que vai receber 10 e IB recebe 20. Aí ele testa se IB ponto, esse NE eu já não sei o que é. Eu não sei. Eu acho que deve ser... não sei o que é que esse N é, né? Mas ele está verificando se é igual a zero. Se for, aí ele faz essa conta aqui
Alô? Internet de 200 mega do professor caiu, hein? A minha também. Ih, então foi provedor, então. Sumiu? Voltou. Queria Ah, falar agora muito não, voltou. César, mas estavam zoando sua internet de 500 mega. Ô, deixa eu te falar. Vocês viram o programa Fortran rodando? O segundo, não. O Ah, primeiro vira. o segundo vocês não viram, né? Eu não vi, não. O meu travou antes. Ah, tá. Deixa eu compartilhar Travou se eu aqui. tava no meio do processo. Tá, não, beleza. Só para mostrar para vocês aqui, então, ele rodando. Ó. Vocês estão vendo aí ele? É, agora sim. Então, é esse programa aqui que ele calcula o máximo divisor comum, né? E aqui tem a função que faz esse cálculo. Bem simplesinho aqui esse programa, de boa. Dá para ensinar vocês Fortran, viu, gente? Não é difícil, não. Pelo tipo aqui, pela sintaxe da linguagem, bem tranquilo. Mas essa era a primeira linguagem de programação alto nível, né? Que existiu. Né? Agora vamos retomar aqui então o vídeo, porque senão a gente não termina esse vídeo. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui o vídeo. History of Computers. O mouse ele foi criado, né? Aqui, essa proposta aqui de 1964, né? Mas comercialmente ele veio no Macintosh, né? Só em 1984. O mouse foi o primeiro mouse iniciou usando esse trackball aí, né? Uma bolinha de rastreamento feito por essa empresa aí, né? Telefunken Constance, Rainer Malmgren, 1964. O time, ele foi, o diretorzão era esse Rainer Malmgren aí, deixa eu só ver se ele é famoso mesmo, nem sei, nunca tinha ouvido falar desse sujeito aí não. O Rainer Malmgren. Mais ou menos aqui ele é famoso, eu acho. Não tem um wiki dele aqui, mas não tá. Mas é um japonês mesmo, um alemão que criou o mouse. A ideia, o conceito do mouse. Continuando. Aí, ó, esse cara, ele inventou, né, essa memória RAM, em 1968, que é essa memória que permite eu alterar o valor, né, dos dados, né? Alô?
Travou de novo? Ah, não é possível. O que aconteceu aí? Internet caiu do professor. O professor disse que a internet está muito estável e falou para a gente continuar amanhã 1h10 na próxima aula. Aí diz ele que já pode Ele falou que pode sair. sair. Ok. Então falou pra vocês. Falou.